Bom, aqui no estúdio já com a gente está o senhor Jorge Barros, ele é especialista em segurança de voo. O senhor Jorge já foi piloto da Força Aérea e hoje é consultor aeronáutico. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, comandante. Boa tarde. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria conversar com a Eliana Marques, que está aqui e vai passar para a gente qual era o tempo na hora do acidente. Pode ser? Pode, claro, Evaristo e Sandra, também o comandante. Olha, os nossos meteorologistas disseram que tinha uma nuvem de tempestade na hora do acidente com o voo da Chapecoense. A gente recuperou as imagens de satélite, então todo esse colorido que a gente está vendo aqui indica nuvem de tempestade. Nós não temos informação se no momento do acidente tinha ali alguma rajada de vento ou granizo, por exemplo. Mas esse tipo de nuvem aqui tem essa característica de provocar tempestades mais severas. Esses pontos marcados aqui, parecendo lupa, né? Eles indicam Bolívia, também Colômbia, portanto, aí o trajeto final do avião. Então, em relação às condições meteorológicas, né, que podem ter envolvido o acidente, é isso que a gente tem. Todos nós lamentamos muito essa tragédia, né? E somos solidários aí às famílias das vítimas. Claro, sem dúvida. Então, eu aproveito, né, e pergunto, comandante, essa cena, né, de nuvens carregadas, os cúmulos nimbus, né, como se chamam, podem ter contribuído para esse acidente? Olha, essa região, tanto a da partida da aeronave quanto da chegada, elas são conhecidas, essas regiões, como áreas sempre de tempo ruim. Por quê? A Bolívia fica numa região de Andes, Cordilheira dos Andes, com altitudes muito grandes nas montanhas. E a Colômbia fica perto do Equador, que é onde as massas de ar do hemisfério norte se encontram com o hemisfério sul e frequentemente gera esse tipo de nuvem. Agora, as tripulações, elas estão sempre cientes de como é que está a condição meteorológica. E acostumadas, quero crer. Estão habituadas a isso, quer dizer, elas recebem informações pelos radares das aeronaves, bem como das informações dos boletins meteorológicos. Então, cabe à tripulação decidir se ela dá conta de voar naquela meteorologia pesada ou se prefere ir para outro aeroporto ou se aproximar do aeroporto por outro setor, etc. Então, isoladamente, essas formações pesadas raramente levam a algum acidente, só se elas forem somadas a outros fatores. Seu Jorge, além do seu Jorge, a gente tem lá no nosso estúdio, na TV, tem afiliada da Globo, em Botucatu, interior de São Paulo, o comandante Carlos Camacho, também especialista em segurança de voo. Senhor Camacho, muito boa tarde para o senhor, obrigado pela presença aqui no Jornal Hoje também. Antes da queda, o piloto conseguiu relatar uma pane elétrica. Pane elétrica causa esse tipo de acidente? Necessariamente uma pane elétrica não significa que ela vá derrubar um avião, exceto se essa pane elétrica evolui ou possa evoluir para um incêndio a bordo. Mas, nesse caso, os pilotos com absoluta certeza teriam comunicado ao órgão de controle que eles estavam com uma situação que exigiria pouso imediato. E isso não consta, isso não foi feito, de maneiras que essa pane elétrica estava absolutamente administrada e não se tratava, na realidade, de uma emergência. Eu aproveito, portanto, né, os dois especialistas com a gente aqui. Eu gostaria de mostrar imagens do serviço de acompanhamento de voos, a Flight Radar 24. E nós vemos a aproximação do avião, né? Ele está ali fazendo, ele está circulando, né? Ele circula algumas vezes ali. E a pergunta quer dizer, ele está para pousar. E ele está a 30 quilômetros do destino, quer dizer, muito próximo, né? Seria o último sinal do avião, a 15 mil pés, aproximadamente aí 5 mil metros. Vocês acreditam, eu pergunto aos dois, eu começo então com o comandante Jorge, era um procedimento normal para pouso, né? Nesse momento ele faz tantas voltas assim, o quê? Queimando combustível? Esse procedimento em alguns aeroportos do mundo ainda é praticado. Ele já foi abolido na maior parte dos aeroportos, onde os aviões se aproximam diretamente, sem precisar fazer curva. Mas essa técnica, ela é utilizada para pelo menos 2 ou 3 situações. Uma delas mais comum é descer da altitude que ele estava voando em rota para uma altitude onde ele começa a voar devagarzinho em direção ao aeroporto. É como alguém que se aproxima no seu bairro e diminui a velocidade para entrar na garagem. Até porque ele estava a baixíssima velocidade, é isso? Não, nesse momento que ele começa a descer, a velocidade dele é a tradicional que ele viajou o tempo todo. Nos instantes finais, quando a identificação dele desaparece do radar,
é quando essa velocidade caiu. Nós a vemos metade ali, do que, exatamente, está vendo na nossa imagem? É quando a velocidade cai a metade, o senhor dizia. Cai a metade do que tradicionalmente deveria ser. Então, essa queda de velocidade já é o primeiro, para os investigadores, já é a primeira luz amarela que acende, quer dizer, o porquê que essa velocidade caiu. Agora, a manobra em si de descer em espiral, ela ainda é considerada normal para alguns aeroportos que praticam a navegação aérea do modelo antigo. Mais antigo, né? É, exatamente. Senhor Camacho, que avaliação o senhor faz dessa imagem? Eu acho que essa imagem é muito positiva, e mais ou menos na mesma linha do Coronel Jorge. O avião perde realmente altitude, tá? Em espiral, vai descendo em espiral. A velocidade não caiu, o avião reduziu a velocidade, os pilotos reduziram a velocidade para se enquadrar, se encaixar no procedimento de aproximação. Uma vez iniciado o procedimento, até então nada de anormal há, porque os pilotos não manifestaram, exceto que tinha um pequeno problema elétrico a bordo, tá? Eles não disseram mais nada, não declararam emergência. Então, eles se enquadram, se encaixam no procedimento e prosseguem, tá, no afastamento para depois entrar na curva base do procedimento e aí sim a aproximação final, que é onde o evento catastrófico se dá. Eu gostaria de chamar mais uma imagem que nós temos, comandante Jorge, que é uma imagem, olha só, da queda do avião. Isso indica o quê para as investigações? Olha, essa imagem ela fala muito, porque o fato de todos os destroços estarem muito concentrados, muito próximos do avião, significa que ele caiu numa trajetória muito vertical, ou seja, de cima para baixo, o que não é normal num avião. Despencou. Despencou. Quer dizer, os aviões, quando se acidentam e estão em voo controlado, quer dizer, o piloto tem controle sobre o avião, normalmente ele vai deixando uma linha de destroços nos diversos pontos por onde o avião vai batendo. Agora, nesse caso, até agora está muito claro que esse avião desceu na vertical em grande velocidade, o que induz a gente a imaginar que o piloto não tinha pleno controle do avião. Agora, mais uma vez, isso aí é uma afirmação um pouco precoce, porque nós dependemos da investigação oficial prosseguir nessa coleta de indicadores para confirmar se o piloto tinha ou não tinha controle sobre a condução do avião. Nós saberemos disso com a análise das caixas pretas, é isso? O processo de investigação do acidente ele considera várias fontes de informação. Uma das fontes é a caixa preta. Ok. Seu Jorge Barros, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal Hoje. Quero agradecer a presença lá em Botucatu também, na nossa afiliada TV Tem de Botucatu. O senhor Carlos Camacho, muito obrigado e uma boa tarde para vocês dois. Muito obrigada. Obrigado.